Dos irmãos, para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ler o versículo 10, 11, 12, 13 e o versículo 14. Se os irmãos puderem botar uma tradução King James para mim, me ajuda. Quero agradecer ao pastor Cristiano que nos honrou, nos dando esta oportunidade. Eu acredito que Deus tem mais um dia uma palavra para o nosso coração. Quem crê? Amém. Para mim, não foi muito fácil, embora não seja tão difícil pregar sobre provisão. Só que se fosse para me pregar salvação, talvez seria mais fácil. Mas não é aquilo que nós escolhemos, mas é aquilo que Deus escolhe para nós. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo. Melhor, vamos ler lá, que é melhor. Passando esses acontecimentos, versículo 10, irmãos. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jirê, o Senhor proverá. Por isso até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Quem acredita na provisão de Deus? Podei vos assentar. Como eu disse, pregar sobre provisão não é tão difícil, até porque nós achamos muitos subsídios que nos dá argumentos para ministrar sobre este tema. Só para vocês entenderem, a Bíblia já é uma provisão para nossas vidas. Tente imaginar essa geração sem uma Bíblia na mão. E quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos ela falando acerca de provisão de Gênesis a Apocalipse. No livro de Gênesis, a gente vê Deus provendo vestimentas novas para Adão e Eva quando eles pecam e se encontram nu. A gente vê Deus provendo uma arca para Noé escapar do dilúvio. A gente encontra Deus provendo uma libertação para a nação de Israel do Egito. A gente vê Deus provendo Jesus para resgatar a humanidade do pecado. A gente vê Deus provendo uma nova cidade, uma nova moradia para a igreja dele um dia morar na eternidade com ele. Mas o texto que ora acabei de ler com vocês conta a história de um dos homens mais impressionantes da Bíblia Sagrada. E mais impressionante por quê? Porque o apóstolo Tiago, ele diz que esse homem, ele é o pai da fé. E o escritor aos Hebreus não economiza ao expressar em suas palavras
o porquê que esse homem, ele era um homem de grande fé. A jornada da vida de Abraão se inicia ainda lá nas terras de Ur dos Caldeus, quando um dia Deus chamou ele para sair da sua terra, do meio da sua parentela, do meio dos seus familiares, e ir para uma terra que ele não conhecia, que ele jamais fazia ideia para onde ia. Mas que ele pegou a sua esposa, seu sobrinho e seu pai, e saiu andando, ouvindo apenas a voz de Deus. É uma pena que quando eu vejo uma geração que já não ouvem mais a voz de Deus para tomar uma grande decisão na vida, mas já acham que pode andar segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Mas eu já quero profetizar aqui nesta noite e dizer que a partir de hoje, Deus vai mudar o rumo da sua vida. Você não vai passar a andar mais segundo o seu querer, mas segundo o que Deus projetou para você. Abraão sai andando naquela trajetória, debaixo de uma promessa, e de uma grande promessa que Deus havia feito por ele. Deus havia lhe prometido que da sua descendência, ele iria fazer uma grande nação. A história diz que para essa história começar a acontecer demorou um tempinho, porque Sara, ela era estéril, mas que estando Abraão já com seus 100 anos de idade, e Sara com 90 anos, Deus abriu a madre de Sara, e Sara concebeu um filho, e foi-lhe dado o nome de Isaque. E Deus disse: esse é o filho da promessa. O problema, olhem para cá, por favor, é que um belo dia, Deus se apresenta ou convoca Abraão, e Deus diz para Abraão assim: Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, em oferta de sacrifício a mim. E a história narra o seguinte: que Abraão então pega Isaque, levanta de manhã, corta a lenha, pega 2 dos seus servos e sai ao caminho do monte do sacrifício. Após Abraão andar 3 dias, a história diz que Abraão levanta os olhos e ele vê o monte aonde Deus havia designado. Então ele deixa os seus 2 servos no pé do monte e diz: aguarde aí, porque eu e meu filho vamos subir para adorar a Deus, e logo nós retornaremos até vós. A história diz que subindo Abraão e Isaque no monte para o sacrifício, Isaque de repente olha para o seu pai e diz: pai Abraão, e ele diz: eis-me aqui, meu filho. Está aqui a lenha, está aqui a brasa, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. A história diz que Abraão chega no alto do monte, no lugar que Deus havia orientado. Ele constrói um altar, prepara a lenha, amarra Isaque, coloca sobre o altar, e a hora que ele pega a faca e vai imolar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão, como nós lemos, não faças tal, porque eu já tenho provido de um cordeiro, de um carneiro, para o lugar do menino.
Agora olhem para cá. Não é difícil para nós entender que toda essa história narrada pela Bíblia Sagrada acerca da vida de Abraão foi narrada em cima de um propósito espiritual. E por quê? Porque Deus queria mostrar através dessa história a grandeza da fé e da fidelidade e da obediência de Abraão, mediante a uma grande prova que ele seria submetido. Como também não é difícil de nós entendermos que, embora Abraão era um homem de grande fé, de grande obediência, um crente de verdade, por trás dele existia um ser humano, igualzinho a mim e igualzinho a você. E como ser humano, ele era submetido às mesmas dificuldades, às mesmas fraquezas, que cada um de nós também somos submetidos. E eu fiquei tentando imaginar a história de Abraão numa visão espiritual, mas dentro de uma visão humana. E dentro de uma visão espiritual, olhem para cá e me entenda. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu filho em oferta de sacrifício. Abraão, dentro de uma visão espiritual, ele pega o seu filho, corta a lenha, chama os servos e vai para o monte do sacrifício. Mas dentro de uma visão humana, era como se Deus enfiasse a mão dentro do peito de Abraão e arrancasse a alegria que tinha agora no seu rosto. Era como se Deus enfiasse a mão dentro do peito de Abraão e arrancasse o seu vigor, a sua esperança, os seus projetos que ele tinha projetado para o futuro. Mas aí talvez você me pergunte assim: Luciano, mas se Deus arrancou tudo isso da vida de Abraão, como é que Abraão ainda teve capacidade de levar o seu filho até o monte do sacrifício? Eu respondo: é porque a fé de Abraão não estava galgada naquilo que se pega, naquilo que se vê, naquilo que é terreno. A fé de Abraão estava galgada naquele que criou os céus e a terra, na rocha inabalável. Abraão tinha promessas. E às vezes eu fico olhando a vida de muitas pessoas que fazem uma tempestade dentro de um copo d'água. Não, se não for assim eu não vou, se não for do meu jeito eu não faço, se não enquadrar no meu jeito eu não quero. Olhem para cá, por favor. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, dentro de uma visão espiritual, Abraão pega Isaac, corta a lenha, chama os teus servos e vai a caminho ao monte do sacrifício. Mas dentro de uma visão humana, era como se Deus enfiasse a mão dentro do peito de Abraão e arrancasse o seu vigor, a sua força, arrancasse a sua esperança. E aí talvez você venha me dizer: mas presbítero Luciano, Deus, sabendo do que aconteceria com Abraão, o sofrimento que ele iria passar, Deus ia submeter ele a tão grande sofrimento. Aí sabe o que eu entendi? O Espírito Santo me dizia assim: Abraão tinha promessa, Abraão tinha chamado, e aquele que quiser que as promessas se cumpram na tua vida, tem que entender que alguma coisa tem que ser largada aqui. É necessário abrir mão das coisas que nos agradam, é necessário abrir mão das coisas que nos alegram. Tem hora que é necessário se despir de si
projetos na minha vida, mas eu não mudo, eu não largo nada, eu não me disponho daquilo que eu tenho. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia. Olhem para cá. A história diz que Abraão então pega Isaac, chama os 2 servos, e ele anda por durante 3 dias. A Bíblia diz que no 3º dia ele olha e vê o monte. E aqui eu parei e fiquei perguntando a Deus: Senhor, por que 3 dias? Porque teoricamente, a partir do momento que Deus pediu a Abraão seu filho, teoricamente Isaac já estava morto, embora não concretizado, mas morto. Era a ordenança de Deus, já tinha pedido. E eu fiquei perguntando, por que 3 dias? Porque imagine Abraão, irmãos, andando 3 dias, olhando para Isaac, sabendo que ele ia matar no monte do sacrifício. E eu falei: Senhor, por que o Senhor não mandou Abraão se retirar da sua casa uns 100 metros, fazer um altar e oferecer o seu filho? Era doído, mas era curto, a dor ia doer pouco tempo. Sabe aonde Deus me levou? Deus me levou lá no sacrifício de Jesus. Mas eu fui ainda questionar, eu falei assim: mas por que o Senhor também não ficou só 3 dias morto e ressuscitou daí 10 minutos? Só podia, só tinha poder. Aí sabe o que eu entendi? Deus me dizia assim: olha, o projeto que eu tinha para aqueles que eu queria que fizesse o que eu estava fazendo era tão grande que eu precisava entender se eles estavam preparados para suportar a provação que eu estava mandando sobre eles. Sabe o que Deus me fazia entender? Deus fazia entender, sabe por que eu queria que Abraão andasse 3 dias olhando para Isaac até no monte do sacrifício? Que eu não queria que ele me oferecesse um sacrifício pela emoção, mas pela consciência, entendendo o que ele estava fazendo. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que tem hora que Deus permite que a aprovação na nossa vida dure mais de um dia, dure mais de uma semana, dure mais de um ano, até que Ele entenda que nós estamos preparados para Ele cumprir a promessa que Ele tem nas nossas vidas. E sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Está demorando, mas aguente mais um pouquinho. Logo, logo você vai levantar os olhos e vai ver o monte do sacrifício. Ele está dizendo, talvez 3 dias para você é como 3 anos, mas vai passar, vai chegar o fim. Aleluia. Arabadaki orobada siribiriki andarai. Abraão, levanta. Olhem para cá e me entenda isso aqui. Deixa os seus 2 servos no pé do monte. E diz para eles: espera aí. Porque eu e meu filho vamos subir para adorar a Deus e logo nós voltaremos. Abraão e Isaac vão subir no monte. Preste atenção nisso.
eles estão subindo, pastor Álvaro, o diabo usa a boca de Isaac. Que é isso, presbítero Luciano? Vocês acham que o diabo não usa a boca de crente, não? Pois é o que ele mais está fazendo ultimamente. Porque já usar a boca de ímpio já não está surtindo efeito. E tem muito crente caindo por causa da boca de outro crente. É por isso que Pedro manda nós vigiar e orar. O diabo usa a boca de Isaac. E Isaac vira: meu pai, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. Está aqui a lenha. Está aqui a brasa. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Não, eu quero fazer mais bonito. Pastor Cristiano, você me ajuda? Pastor Egídio, me ajude também a pregar. Vem cá. Aleluia. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu vou acrescentar um pouco mais. Irmã Leiva, me ajude a pregar também aqui, irmã Leiva. Irmã Leiva. Aleluia. Glória a Deus. Abraão e Isaac estão subindo. Abraão e Isaac estão subindo. Já havia passado 3 dias de jornada. 3 dias de jornada. Eles já estavam subindo, pastor Álvaro. Nessa altura da jornada, Abraão já olhava cá de baixo, ele via o lugar do sacrifício, o lugar da vitória. Nessa altura, Satanás já tinha percebido que, embora a grandeza da distância, ele não tinha conseguido destruir ou desanimar a estratégia de Abraão, e ele continuar perseverante. Deus vai prover para mim nesse sacrifício. Aí quando está subindo o morro, o monte, escuta essa, pastor. Isaac vira assim: pai Abraão, o senhor já tem aqui a lenha, o senhor tem também a brasa. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Não, vocês talvez não entenderam, eu vou melhorar. Assembleia de Deus Manancial, e vem passando por uma jornada. E desde o início desse trabalho, a palavra é: Deus tem um grande para este lugar. Vocês estão começando a entender. E as coisas vêm acontecendo, e as pessoas estão perguntando: cadê o grande de Deus que tem falado para este lugar? E aí Satanás vira e fala assim: ei, você já tem a lenha, você já tem a brasa, cadê o cordeiro que você está acreditando que vai aparecer? Sabe por que ele disse aquilo? Porque ele sabia que naquela altura do campeonato ele não ia desistir. Aí sabe o que Abraão faz? Obrigado. Ele diz assim: Deus vai prover para mim o cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão, ele vira e continua subindo o monte do sacrifício, porque ele acreditava naquilo que ele previa desde quando ele saiu da sua casa. Eu quero profetizar nesta noite que aquilo que tem crido que vai acontecer para esta igreja, ainda que venha frase contrária, ainda que ninguém acredite, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer.
Aí eles dizem assim, já tem um grupo de louvor bonito, já tem os músicos que fazem até guitarra falar, já ali uns 300, 400 membros, já tem ali pregadores bons, já tem ali pastores bons, mas cadê o grande que eles estão falando? E Abraão, sabe o que Abraão diz? Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Arabadaqui andarai. A pior fase, pastor Álvaro, do crescimento é quando você está subindo o monte e que você olha e já vê o resultado. É porque aí, nessa altura do campeonato, o diabo, ele olha e fala assim, não é que ele resistiu até aqui? Ele olha e fala assim, não é que ele está progredindo e está suportando? Ele diz assim, não é que eu acho que ele vai conseguir? E ele fala assim, se eu não desanimei até agora, eu vou usar os que estão de perto para desanimar ele a subir o monte do sacrifício. Só que Abraão diz, Deus proverá. Deus proverá. Eu vou contar de 1, 2 até 3 e todo mundo vai gritar, Deus proverá. 1, 2, 3 e... Aleluia! Arabadaqui andarai. Oh! Olhem para cá. Abraão sobe até o lugar que Deus havia orientado, designado. Quando ele chega lá, ele monta o altar, prepara a lenha sobre o altar e amarra Isaac e coloca sobre o altar. A história diz no versículo 10, que nós lemos, que Abraão estende a mão e pega a faca. No momento que ele pega a faca que vai imolar Isaac, o anjo brada e diz, Abraão, Abraão, não faças tal. E aí eu pergunto a vocês, se Deus não intervém, Abraão mataria ou não mataria Isaac? Sim ou não? Mas quando ele está lá no pé do monte, ele diz para os seus servos que ele iria subir com Isaac, e ele iria voltar com Isaac. Quando eles estão subindo o monte, ele diz para Isaac que Deus proveria um cordeiro para o sacrifício. E agora eu pergunto, se Abraão acreditava que Deus ia prover um cordeiro no lugar de Isaac, por que é que ele iria matar Isaac? E aí eu te pergunto, se você acredita que Deus vai prover no seu casamento, por que é que você está destruindo ele? Se você acredita que Deus vai prover na sua empresa, por que é que você está pensando em fechá-la? Se você acredita que Deus vai prover no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua família, por que é que você está desistindo dela? Parece que as falácias de Abraão, parece que o que ele expressava não condiz com aquilo que ele estava vivendo. E tem muitas pessoas que estão exatamente assim. Dizem que acreditam que Deus vai prover. Dizem que acreditam que Deus vai abrir a madre. Dizem que Deus vai abrir uma porta de emprego. Dizem que acreditam que Deus vai prover um varão, uma varoa para casar. Mas não vivem como se isso fosse acontecer. A história de Elias nos dá um entendimento que Elias foi para o Monte Sinai para ficar mais perto de Deus. Só que quando ele chega no Monte Sinai, ele entra dentro de uma caverna. E se não é Deus intervir na vida de Elias, ele morria lá dentro. Pedro dizia para Jesus, aonde tu pisar eu piso, aonde o Senhor for eu vou, estou com o Senhor. Mas bastou Jesus afastar de Pedro e alguém perguntar, tu é um dele? Ele diz, não sou não.
Chegou a hora de você parar de andar segundo aquilo que você fala, mas andar segundo aquilo que você crê. Aleluia. Arabadaqui andarai. Eu quero profetizar que a partir de hoje, aquilo que você tem projetado para a sua vida se cumpra, que as portas se abrem, que haja ventre abrindo, haja portas de emprego. Aleluia. Olhem para cá, que eu já também estou terminando. Quando Abraão pega a faca e leva para imolar Isaque, o anjo brada do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal contra o rapaz. Se o anjo do Senhor não intercede, não intervém naquela situação, Abraão iria matar Isaque. Porém, olhem para cá. Porém, Isaque não era um menino comum. Quem era Isaque? Isaque era uma promessa. Isaque era um projeto. Isaque era uma semente. E Deus não mata promessa, Deus não mata projeto. Então qual seria o problema? O problema seria se quando Abraão está com a faca para imolar Isaque, ele não tivesse sensibilidade para entender a voz de Deus. Ele não tivesse o entendimento de compreender que era Deus dizendo para ele: até aí chega, para, senão vai dar errado. Mas e daí, Luciano, e o problema? O problema é que se Abraão mata Isaque, vamos tentar entender o que poderia acontecer? Imagine, Abraão mata Isaque, agora ele desce do monte. Quando ele chega no pé do monte, estão lá os dois servos esperando. Quando os dois servos veem Abraão, e Abraão não está com Isaque, eles perguntam: Abraão, cadê Isaque? E ele diz: eu matei lá em cima, e ofereci ao Senhor. Abraão sai dali e vai para casa. Quando Sara vê ele de longe, ela corre. Mas quando ela vê que ele não está com Isaque, ela grita: Abraão, cadê meu filho Isaque? Ele diz: o Senhor pediu, eu matei e ofereci para ele em sacrifício. Tente imaginar. Sabe quem seria Abraão? Nada. Não demoraria muito tempo e ninguém se lembraria quem era Abraão mais. Ninguém se lembraria o propósito, o projeto que Deus havia feito sobre a vida de Abraão. E sabe o que eu entendia quando eu fazia esse raciocínio? Que existe hoje dezenas de pessoas que estão dentro das igrejas exatamente assim. Que ninguém se lembra que ele foi um cantor da Manancial. Que ninguém se lembra que ele fez parte do grupo de louvor. Ninguém se lembra que você já pregou aqui nessa igreja, que você já foi um diácono, um presbítero deste lugar. Ninguém se lembra. Sabe por quê? Porque um dia você perdeu a sensibilidade e já não ouviu mais a voz de Deus, e não andou mais segundo o que Deus falava, mas segundo o que você queria andar. Eu acho que vocês não entenderam. Ninguém se lembra mais do que você fez, dos trabalhos que você executou, porque um dia lá em cima do monte, com as suas próprias mãos, você pegou uma faca e matou o seu projeto, matou a sua promessa, matou o seu futuro, e passou-se 1 ano, 2 anos, e ninguém mais se lembra quem você é, porque não existe mais projetos na sua vida. Mas olhem para cá. Sabe por que Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar Isaque? E ele tinha certeza que Deus iria prover, e que ele iria voltar com
Porque Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus não é um Deus apenas que dá vida e que tira a vida, mas é um Deus que faz ressuscitar. Abraão sabia que Deus não precisaria que Isaac estivesse respirando, ainda estivesse fôlego de vida, não. Ele sabia que ainda que Isaac morresse, ele poderia prover aquilo que ele imaginava naquele dia. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas o que eu estou querendo dizer é que ainda que os seus projetos morreram, é que ainda que as promessas parecem que morreram, é que ainda que parece que não tem mais jeito, Deus provê na sua vida. Oh. Coloque sobre os seus pés, por favor. Quando Abraão está com a faca na mão, já havia passado por toda a jornada até o monte do sacrifício. Que naquela altura do campeonato parece que não havia mais situação, mais saída. Deus já havia mesmo tomado a decisão e iria pegar Isaac. Quando estava naquele último estalo, no último gatilho, no fundo do poço, no beco sem saída. Quando você olha assim e fala assim, na situação que está agora já não tem mais chance. Esgotou-se as possibilidades. Até aqui eu acreditava. Depois daqui já não vai mais. Sabe o que Deus faz? Deus grita, Abraão! Arabadaqui, andarai. Antônio! Aleluia, Maria! Arabadaqui, orabadassuidaqui, andarabacerabadaqui, andarai. Não está tudo acabado, não. Quem te disse que acabou, errou. Olha para o lado que tem aí um cordeiro. A Bíblia diz que Abraão olha e está lá um cordeiro com um chifre agarrado nos arbustos. Abraão pega o cordeiro, desamarra Isaac, bota do lado, coloca o cordeiro e sacrifica aí. Diz: esse lugar não é outro, senão o lugar que Deus proverá. Esse lugar não é outro, senão é o lugar que Deus proverá. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode ir no baile funk, você pode ir no forró, você pode ir em qualquer lugar, mas esse lugar é o lugar que Deus proverá. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2020. Eu não sei como é que você entrou o ano de 2021. Mas da agora para frente a providência de Deus vai chegar na sua vida. Quem crê, quem crê, quem crê. Aleluia, aleluia. E eu vou estender um convite também. Mas só para aqueles que falam assim, até agora não proveu. Luciano, eu estou no fim. Eu estou no último cheque. Acabando esse cheque aqui, não tem nenhum para segurar mais. Luciano, foi a última conversa com a minha esposa. Depois dessa, não adianta, não tem mais conversa. Luciano, foi o último negócio que eu fiz na minha empresa. Se não der certo, eu já não negocio mais. Luciano, eu já não tenho mais saída. É você que eu quero orar nessa noite. Se você crê, se não crê também não precisa de vir.
Porque nós estamos no janeiro profético, isso é uma campanha séria. E se nós vier aqui e não buscar aquilo que nós queremos, em vão nós viemos. Aleluia. Arabadaki, arabada, serebedeki andarai. Tereki ando que assimine que odoko namasi de que neki andarakahasi neki andarai. Reki ando vesi nemene que odoromanakasi de querer que andaraki andarai. Isso aqui é desafio, irmãos. E desafio é para crente doido. Cristiano, o senhor é um homem doido demais. Porque o senhor crê naquilo que ninguém crê. Deus quer renovar projetos aqui nesta noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Soberano Deus. Esta foi a palavra que o Senhor designou para o meu coração. E eu acredito nela. Oh Deus, tem aqui essas pessoas que vieram, Senhor, eu não sei qual o limite da vida deles. Mas se eles vieram, existe um limite. E a palavra que eu ministrei aqui em nome do Senhor nesta noite é que o Senhor é o Deus que provê. E o Senhor provê mesmo aonde parece que não existe como providenciar. Oh Deus, eu quero nesta noite, segundo a autoridade que o Senhor designou sobre a minha vida, profetizar sobre a vida destes teus servos. Oh Deus, é que nesse ano de 2021, seja um ano de prosperidade. Se estiver no vermelho, vai fechar no azul. Se as portas não abriram, vão se abrir. Se são dívidas, vão ser quitadas. Se a empresa estiver na beira do aprisco, vai levantar. Porque é o Senhor quem está providenciando isso, não é eu. E é o Senhor que me orientou a pregar esta palavra. Senhor, que em 2022, esses que estão aqui, eu desafio eles, Senhor, a contar aquilo que aconteceu em 2021. Porque eu não prego para um povo nécio, mas é um povo que tem inteligência. Arabadaki, arabadaki, andarai. Oramanaki, odekesi, miniki, odaracé. Receba em nome de Jesus. 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 Oh, aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe. E acredite que Deus proverá. Aleluia.